Cadê esse povo? Oi, gente, bom dia. E o Cari vai assistir de novo e o Cari vai estar arretada. Oi, Enzo. Bom dia, gente. Enzo eu conheço de longe. Deixa o pessoal... Oi, Carol. Ana Clara. Deixa o pessoal ir entrando. Juliana. Júlia. Não é Júlia. Júlia Rocha. Oi, Rízia. Ah, Enzo, eu sei que é você, Enzo. Seu cabelo não nega. Rízia entrou pra... Você ou sua filha? Não sei que eu sou profundo. Oi, Maria Cândida. Deixa o pessoal ir entrando aí que a gente começa, né? Tem uma quantidade de pessoas. Se bem que tem 16, 18... Gente, esse negócio, se desse dinheiro para cada acesso, hein? Já pensou? A gente ia ficar rico. Oi, Nanda. Gente, ó, eu tô dando oi pro nome que tá aparecendo no Instagram. Eu não sei se é o pai ou se é quem... Ó, Lívia... Lívia deve ser... Lívia, eu sei que é a filha dela que entrou. Vai pra lá, Carlotinha. Bom. Já temos uma... Oi, Malu. Aqui é Malu. Certo, vamos lá. Pra gente começar, a gente tem que partir de onde a gente parou. Até minha irmã tá na live, gente. Ó, deixa eu bloquear ela aqui. Oi, Bia. A filha de... Tá, vou bloquear minha irmã aqui pra ela sair. Porque dar aula pra minha irmã ninguém merece. Mazinho crazy. Aí, ó, entra, não aprendeu nada no ensino médio, Mazinho. Entra aí para aprender com os meninos do 7º ano. Vamos lá, gente, ó. Na última aula, nós estávamos falando sobre a sociedade no período feudal, certo? A sociedade no período feudal. Lá na Idade Média. Oi, minha irmã, tudo bem, minha irmã? Ninguém merece, gente. A irmã fala. Oi, Daniel, beleza? Vamos lá. A sociedade feudal, gente. A gente falou das características, né? A gente falou de poder, quem mandava na idade, lá nos feudos. A gente falou do poder da igreja, do poder do senhor feudal. A gente falou que as cidades estavam acabando. Por que Sofia não entrou? Tem mais alguém para adicionar aqui? Se tem alguém para adicionar, que aí se tiver a gente adiciona e continua. Ixi, gente, deu ruim aqui agora. Minha nossa senhora, o que eu fiz? Deixa eu ver. Vou abrir e fechar novamente aqui. Está. Sim, característica. Vocês vão olhando aí. Eu aceitei todo mundo que tinha para aceitar. Tá? Eu aceitei todo mundo que tinha para aceitar. Só tem mais uma pessoa, mais uma solicitação aqui pendente, que é... Deixem-me ver quem é que está pendente aqui. A Maria Cândida Mafra. Pronto. Só essa que estava pendente aqui. Certo? Vamos lá. Por que ela, Sofia, não conseguiu? Vergonha, se você acordar cedo, você tinha que acordar cedo todo dia. Você vai ver quando as aulas voltarem. Vamos lá. Sim, lá no feudalismo, o poder estava retido nas mãos da igreja e dos senhores feudais, certo? Vocês lembram que eu falei para vocês que para fugir das invasões bárbaras, certo? Dos bárbaros, que bárbaros eram aqueles povos que não faziam parte do Império Romano. Isso vocês lembram, né? Pois bem, o Império Romano ele foi entrando em decadência por conta da falta de condições, de manter suas fronteiras, certo? Por quê? Porque estava gastando mais do que arrecadando, certo? O imperador romano da época ele acabou com a escravidão, não ia mais para a guerra, até porque também ficou muito difícil de expandir o Império Romano para além do que já tinha conquistado, né? Para além do que já tinha se expandido. Eu já expliquei lá na sala, falei para vocês que em questão territorial o Império Romano foi o maior
que já teve notícia, chegou da Ásia até o norte da África, certo? E para manter as fronteiras, né, para impedir as invasões, era necessário que houvesse um exército muito forte. E para ter um exército muito forte, é necessário muito dinheiro. E a base da economia romana, do Império Romano, era o que é a escravidão. O imperador acabou com a escravidão, seja ela por guerra, seja ela por dívida. Na época, a escravidão por guerra acabou porque eles não iam mais para a guerra, né? Eles não estavam mais guerreando, eles tinham apenas a intenção de manter o território. E com isso fez com que os povos, o Império Romano, fosse invadido pelos povos bárbaros. Aí vinham, eu já mostrei lá para vocês, né? Germânicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos e por aí vai. Que vai dar origem aos povos que a gente conhece hoje, certo? Vocês, gente, a live é aberta. Vocês fiquem à vontade. Quem quiser entrar, vai, espalha aí. A live é aberta para todo mundo. Conhecimento nunca é demais. É uma coisa que ninguém pode tirar de vocês. Vocês podem ficar à vontade, tá? Pois bem, esses povos invadiram, as pessoas que viviam no Império fugiram para a zona rural, chegando lá na zona rural já tinha dono, as fazendas já tinham dono. Então o que esses senhores dessas fazendas, dessa zona rural fizeram? Dividiram essas terras, certo? E entregaram na mão dessas pessoas para trabalharem. Como foi essa divisão? Já mostrei para vocês lá, eles dividiram as terras em 3 partes. Como é que se diz? Aí, Rafael, não pode entrar na live não, Rafael. Tá doido, Eles fizeram a divisão em manso senhorial, manso servil e manso comum. Cada um com as suas atribuições. O manso senhorial, tudo que era produzido nele pertencia ao senhor feudal, certo? O manso servil, boa parte do que era produzido dentro do manso servil pertencia ao senhor feudal também. E o manso comum eram as florestas, onde era utilizado, essa floresta era utilizada para extração de madeira e para caça, e a prioridade para a exploração do manso comum era de quem? Obviamente, do senhor feudal. Pois bem, a sociedade feudal, em determinado momento, ela foi entrando em... Aí a gente já pula um pouquinho para dizer que ela viveu assim durante muito tempo, certo? E vai começar, deixa eu voltar aqui, vai começar a entrar em colapso. Por quê? O que é que vai acontecer? Vocês lembram das invasões? Elas vão acabar. Por quê? Porque os povos até então considerados bárbaros vão deixar de ser bárbaros. Por quê? Porque eles só eram considerados bárbaros por conta do Império Romano. Só que o Império Romano já não existe mais. Então esses povos até então bárbaros vão ser apenas o quê? Povos. Não vão ser mais bárbaros. Eles vão o quê? Se adequar às sociedades às quais eles invadiram. Vou dar um exemplo, como eu sempre uso esse exemplo. Era como se os povos que circundam a cidade de Itapetinga, né? Os povos de Macarani, os povos de Maiquinique, de Tororó, eles invadissem Itapetinga, certo? Eles invadissem Itapetinga. Por quê? Porque Itapetinga é uma cidade forte economicamente e desenvolvida socialmente. Só que, em um determinado momento, os povos vão apenas conviver, certo? Aqui. Eles vão conviver aqui. O que isso que aconteceu lá na Europa. Eles invadiram, certo? Eles invadiram e passaram, e depois deixaram de invadir e apenas tinham trânsito livre. Cada um ia e vinha a hora que queria, certo? Com isso, gente, com o fim das invasões, vai haver mais segurança, certo? Não tanto quanto a gente imagina, mas muito mais do que em outro momento, certo? Porque na época das invasões, você fazer uma viagem pela Europa era a coisa mais difícil do mundo. Você poderia ser saqueado ou morto a qualquer momento, certo? Você poderia ser saqueado ou morto a qualquer momento por um povo bárbaro. Nesse momento já não era tão difícil assim. As cidades vão se estabelecer, elas vão diminuir drasticamente o seu volume populacional, certo? Eu já falei isso para vocês. E o poder vai estar onde? O poder vai estar na zona rural, vai estar no campo.
Só que é o seguinte, essa segurança vai estar aliada a... Eu falei na live passada, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente desenvolve tecnologia, mais a gente desenvolve técnicas de melhoria de vida. E onde é que o campo vai entrar nisso? Eles começaram, gente, a melhorar as técnicas de produção. E melhorando a técnica de produção, vai haver o quê? Mais alimentos, mais comida. E isso vai fazer com que a população aumente, certo? Esse excesso de alimentação, o excedente, né? Porque tirava o que era do senhor feudal, tirava o que era de alimentação e ainda sobrava um pouco mais, eles começaram a comercializar de uma forma bem rudimentar, claro, não como a gente conhece hoje, o comércio, mas eles já passaram a comercializar. E nisso foram surgindo feiras, certo? Tem pais que me adicionaram, deixa eu ver aqui. E nisso, gente, vão surgir... Deixa eu beber um cafezinho aqui. Caneca de tio Guto é rosa, ó. Matheus, Juliana, Gabriel. Pronto. João Leandro. Pronto. Todo mundo devidamente adicionado, estilo. Sim, vamos voltar. E eles vão se juntar nessas feiras, gente. Suel, saudade de você. Eles vão se juntar nessas feiras para poder comercializar os seus produtos excedentes, certo? Vão se... E é aí, em torno dessas feiras, que vão surgir novas cidades. Para quê? Para evitar esse deslocamento. Às vezes o cara vinha lá de longe só para poder comercializar aqui, depois tinha que voltar para ele. Lembrando que as cidades, elas não acabaram, gente. Elas não acabaram. Elas apenas diminuíram sua influência e seu contingente populacional continuar existindo, certo? Aí o que que vai acontecer? Vão surgir em torno dessas feiras para comercializar esse excedente, certo? Vai ter uma outra coisa, vai ter uma outra característica. Vocês lembram que eu falei na aula e falei aqui agora há pouco que o poder estava na mão dos senhores feudais e da igreja. Só que tem uma outra questão. A vida, ela não se resume apenas à Europa. Apesar da Europa achar que é o centro do universo, a vida estava acontecendo em todos os outros continentes, nesse momento. Então, o que vai acontecer? Lá no Oriente Médio, lá na região central ali da Ásia, estava acontecendo guerras e invasões. Quem estava invadindo quem e quem estava guerreando contra quem? Os povos árabes, certo? Graças a Maomé, lá desde 644 depois de Cristo, com o surgimento do islamismo, os povos islâmicos, eles vão invadir, assim como o Império Romano, esses povos islâmicos, eles também vão querer crescer sua influência e seu território. Então eles vão invadir a cidade considerada sagrada para todos os cristãos. Ou seja, eles vão invadir Jerusalém. Certo? O Papa da época, se eu não me engano, Vitruvi, deixa eu ver aqui o nome do primeiro Papa que convocou a primeira cruzada. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Gente, precisamos ir lá em Jerusalém libertar o povo, libertar a cidade. Por quê? A cidade é sagrada para a gente. Se eles invadem a cidade, essa gente que é onde Jesus viveu, onde Jesus morreu, fez tudo, o que eles vão fazer depois? Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma cruzada, certo? Vamos montar uma cruzada e vamos lá libertar Jerusalém, certo? Quem convocou foi Urbano II, está aqui no livro. Urbano II vai convocar essa primeira cruzada, vai até Jerusalém. E quem é que vai para essa primeira cruzada, gente? Gente, para essa primeira cruzada vão os servos, certo? Que viviam nos feudos. Já é o primeiro golpe no poder do senhor feudal. Por quê? Porque a galera vivia trabalhando demais, não tinha condições de melhoria de vida. Um servo jamais
jamais, nunca ia se tornar um senhor. Já estava estabelecido, certo? Eles iam ser sempre servo. Quem era senhor feudal, e quem era servo ia ser sempre servo. Só que aí o que é que o Papa Urbano fez? O Papa Urbano fez uma jogada de mestre. Eu sempre falo para vocês, qual era o maior medo do povo na época da Idade Média? Ir para o inferno. Vocês lembram disso? Então era necessário que houvesse uma igreja para que quando eles morressem, eles não fossem para o inferno. Certo? Então o que vai acontecer? O Papa Urbano II vai falar o seguinte: gente, quem for nas cruzadas com a gente, vai ter todos os pecados perdoados. Porque vocês vão morrer em nome de Cristo, em nome da libertação da cidade santa, da cidade sagrada. Então, muita gente foi, certo? Muita gente foi nessas cruzadas. Só que o seguinte, o que vai acontecer? No caminho para essas cruzadas, havia muitas guerras, certo? Com os povos que encontravam pelo caminho. Haviam saques, certo? Por quê? Porque se você está numa cruzada e ganha a guerra, os espólios da guerra... Não, Enzo, se você nascesse pobre, Enzo, você ia morrer pobre. Essa é a ideia. Se você tivesse nascido numa família de servo, você ia morrer servo. Por quê? Porque a igreja ajudava a dizer o quê? Que era uma determinação divina você nascer pobre, certo? Se você nasce pobre, morre pobre e tem que ficar pobre. Não pode se rebelar porque é contra a vontade de Deus, certo? Pois bem, durante esse caminho que eles fizeram para as cruzadas, eles iam fazendo saques, só que o seguinte, gente, nesses saques, e outro detalhe, nessas cruzadas não tinham só apenas servos, não. Alguns senhores feudais, algumas pessoas das cidades também foram. Alguns nobres que viviam nessas cidades também foram, certo? Só que, quando eles entravam em guerra todo mundo. Todo mundo que estava fazendo parte da cruzada, entrava em guerra, vencia as batalhas, certo? E o que acontece? Na hora de dividir os espólios de guerra é o que, gente? Por exemplo, se a gente invade um lugar, ganha uma batalha, tudo que pertencia àquele povo que perdeu a guerra passa pela divisão desses espólios, na hora da divisão desses materiais da guerra que venceram a batalha, só quem ficava obrigatório não era. As pessoas se sentiam uma obrigação, por quê? Porque ter os seus pecados perdoados, se fossem para essas batalhas. Entrar na guerra, a guerra propriamente dita, gente, ia ser contra os muçulmanos. Só que até chegar da Europa, até chegar na Cidade Santa, em Jerusalém, havia batalhas, eles iam encontrando outras pessoas. Certo? Outras vilas, cidades pequenas e tal, outros povos, e eles entravam em guerra contra esses povos. É o seguinte, tudo que eles conseguiam nessas batalhas, eles dividiam, não é dividido entre todo mundo, certo? É dividido entre quem? Os nobres, certo? Depende entre os nobres. Então, ou seja, o que acontece? Entra em guerra todo mundo, mas na hora de dividir a riqueza que a gente conseguiu, só fica entre os nobres. Beleza, ok, eles foram lá, libertaram Jerusalém. Na volta, mas rapaz, deixa a tia Elô entrar aí. Na volta, era o Oriente. Eles tinham contato com outros produtos, então eles voltaram, venceram a guerra, né, contra os islâmicos, expulsaram os islâmicos de Jerusalém. Certo? A tia Elô queria participar e depois... tá. O que acontece? Eles expulsam, têm contato com outros povos, trazem coisas de lá e começam a vender nas feiras que estavam funcionando lá na Europa. Certo? Começam a vender nas feiras que estavam funcionando lá na Europa. Com o passar do tempo, eles vão ver o seguinte: bom, vale a pena ir para essas cruzadas, ir para esses lugares, para o Oriente, e trazer coisas de lá para vender aqui. Há uma nova invasão. Os islâmicos, eles foram expulsos, mas eles não iam querer perder a terra, assim ficar parados. Eles invadem de novo e se estabelecem lá em Jerusalém novamente. Novamente o Papa convoca uma nova cruzada, uma segunda. A primeira
só tinha caráter religioso. A galera estava indo só para ter perdão dos pecados. Só que a galera que voltou dessa primeira, vai para essa segunda já com um pensamento diferente. Falou, não, a gente pode ir, e durante a ida a gente pode pegar coisas nas batalhas que a gente tiver. Na volta, a gente já traz produtos para vender nas feiras. A gente pode ficar rico assim. Só que um detalhe, vocês lembram que durante as guerras, os espólios eram divididos somente entre os nobres. A partir da segunda cruzada, a galera, os servos que estavam participando, os servos eram a maioria. Eles vão falar o seguinte, ó, nós só vamos se os espólios da guerra forem divididos igualmente. Se os espólios da guerra forem divididos igualmente. Bom, combinado isso, todo mundo vai para a segunda, para a terceira, para a quarta. O que acontece? Tinha apenas caráter comercial. A galera esqueceu. Não quero saber de pecado não, quero ficar rico. E cada vez mais os feudos foram perdendo pessoas. Porque o servo pensava o seguinte, o que o servo pensava? Bom, se eu viver aqui para sempre no feudo, eu vou ser servo para sempre. Não vai mudar a minha condição. Se eu for para a guerra, eu posso até morrer na guerra, mas existe uma possibilidade de eu voltar e ficar rico, ficar bem de vida, trazer produtos de lá e vender aqui. Então, bora, começou a esvaziar os feudos. E como o poder do senhor feudal, era baseado na quantidade de pessoas que trabalhavam para ele, ele foi cada vez mais perdendo poder. As pessoas começaram a sair dos feudos, começaram a ir para as guerras, para as batalhas, nas cruzadas, começaram a ir para a cidade vender os produtos, certo? Calma, Carlos, relaxa. Começaram a vender esses produtos nessas feiras, nas cidades. As cidades começaram cada vez mais a ter um crescimento populacional, voltaram a ter força, é o chamado renascimento comercial e urbano, certo? Porque as cidades, a página do assunto, gente, deixa eu voltar aqui para a página do assunto, para quem... A gente está lá no capítulo 3, mas a gente vai começar o capítulo 4, porque é necessário a gente fazer esse retorno. É na página 88, certo? Então, o que acontece? O que vai acontecer? As cidades vão revigorar, vai ser esse renascimento urbano e comercial. O comércio vai ganhar força, tá? O comércio vai ganhar força, certo? E as cidades também vão se revigorar. E quem é que vai começar a ter poder? Naquela época, gente, hoje em dia muito menos, mas quem tinha dinheiro tinha poder, certo? Muito poder. Então, o poder, eu sempre falo para vocês, ele não admite vácuo. Ou seja, ele não admite um vazio. Sempre tem alguém que vai ocupar esse lugar de poder. E se o senhor feudal está perdendo poder, esse poder tem que ir para a mão de alguém. E vai para a mão de quem? Vai para a mão dos comerciantes, dos chamados burgueses. E quem são esses burgueses? São esses comerciantes que vivem nessas cidades cercadas, que são chamadas de burgos, certo? Que são chamadas de burgos. Então, o que acontece? Esses comerciantes agora, cheios de dinheiro, né? Pegando produto lá do Oriente Médio, da China, seda e essa coisa toda, vendendo na Europa caríssimo, porque um produto saía da Europa, da Ásia, lá do Oriente Médio, do Oriente. Quantas cruzadas? Mais ou menos, se eu não me engano, foram de 8 a 9 cruzadas, certo? Se eu não me engano, com certeza foram 8 cruzadas. E o que acontece? A galera, esses comerciantes, eles estavam muito intensos nesse comércio. Por quê? Porque era algo que dava muito dinheiro, muito lucro. Para vocês terem uma ideia, se eu comprasse essa caneta, vamos dizer, R$1, eu venderia ela aqui a mais ou menos 800, R$1.000. Por quê? Porque a porcentagem de lucro que havia dentro desse comércio era muito alta. Então, para eles era muito vantajoso manter esse comércio. E, principalmente, gente, quem vai se destacar nesse comércio vão ser as cidades italianas, certo? Não
A gente fala de cidades italianas só para vocês terem uma noção. Por quê? Porque naquela época ainda não existiam países. Mas as cidades que se destacaram, sim, Irol, é que eu só estou voltando aqui um pouquinho lá no capítulo 3 para poder vocês entenderem um contexto a qual vai haver esse renascimento, certo? Não é 800 mil, é 800 só, de 800 a 1000, entendeu? Pode ser também, vai da necessidade do produto. Você poderia vender a qualquer custo, a qualquer valor, certo? Dependia de se houvesse alguém para pagar, ele pagaria, certo? Então, o que vai acontecer? Esses comerciantes com muito dinheiro, com muitas condições, eles vão passar a dar valor a outras coisas. Que coisas é essa? Calcular, medir, pesar. Por quê? Porque eu preciso vender as coisas e preciso saber calcular pesos e medidas. Eu preciso ter essa valoração para poder não tomar prejuízo e sim ter lucro, certo? E era essa a característica da Europa naquele momento. Um feudo enfraquecido, uma cidade forte, um senhor feudal enfraquecido, ricos e burgueses ricos, poderosos, certo? E uma necessidade de novos conhecimentos, certo? De novos conhecimentos. Aí o que vai acontecer, gente? Esse contato que houve desses povos é tipo coisa de matemática, mas é isso, de ciência. O Renascimento, o nome, gente, olha o nome do assunto. Renascimento e humanismo. O Renascimento aqui, gente, é o Renascimento não só relacionado à arte, mas também à ciência, ao surgimento de uma nova ciência, certo? Pois bem, vamos lá. Esse Renascimento, durante essas viagens das cruzadas, a galera entrou em contato com diversas culturas. Diversas culturas. Cultura greco-romana do passado, cultura chinesa, povos hindus, uma infinidade, deixa eu ver se tem mais alguém para adicionar aqui, gente, rapidinho. Uma infinidade de culturas. E o que isso tem, o que isso influencia? Deixa aqui, tem mais gente para seguir? Tem. Toda hora. Pronto e pronto. Ok. Todo mundo já. O que vai acontecer aqui? Eles viram que a cultura do passado, da antiguidade, porque na antiguidade quem dominava era quem? Grécia e Roma. A arte greco-romana era muito valorizada no passado. Durante a Idade Média, Roma e a cultura greco-romana ela vai perder o seu brilho e tal por conta dessas invasões e tudo mais. Mas é o seguinte, ela vai ter uma nova... As pessoas agora têm uma nova visão sobre a cultura greco-romana, na arte, na ciência, em tudo, certo? E como isso vai se dar? Primeiro, a igreja ela começa a perder poder também. Aqui no Renascimento, a igreja ela começa a perder poder. Como? Anteriormente, tudo era baseado no teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo. Certo? Deus no centro de tudo. Isso é o teocentrismo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar Deus do centro e vai colocar o homem. Aí isso a gente muda para quê? Antropocentrismo. O homem no centro. Nós agora vamos nos valorizar. Certo? Tudo agora é para mim. Isso no sentido de pessoal, realização pessoal. Eu vou deixar de viver de acordo com o que a igreja manda, certo? E vou viver de acordo com o que eu acho melhor para mim, certo? O que eu acho melhor para mim. E uma característica do Renascimento é o quê? É o individualismo. Hoje em dia, gente, a palavra individualismo ela tem uma conotação pejorativa, uma conotação ruim. O individualismo no Renascimento não tem nada a ver com eu sozinho. Esse individualismo aqui está relacionado à minha capacidade de fazer as coisas.
Eu posso. Porque anteriormente a gente só podia fazer as coisas se a igreja permitisse, com a bênção da igreja, com a bênção do Papa e tudo mais. Agora não. Agora o homem, ele tem a capacidade de quê? Ele tem a capacidade de fazer por si só as coisas. Essa é a ideia de individualismo que o Renascimento vai trazer, certo? E uma nova visão da questão do uso do tempo. Do uso do tempo. Para a igreja, o tempo pertencia a Deus. Por isso que era pecado você fazer empréstimo a juros. Porque você estava usando o tempo de Deus para ganhar dinheiro. Certo? Agora não. Agora eles vão fazer um novo uso, eles vão ter uma nova visão desse tempo. É por isso que os calendários que a gente tem, os dias da semana, tudo isso é baseado na cultura romana. Porque a igreja controlava tudo em relação ao tempo, porque para eles o tempo pertencia a Deus. Então você jamais poderia emprestar dinheiro a juros. Vou pegar um dinheiro ali, mas não pode ser a juros. Por quê? Porque o tempo é de Deus, eu não posso ganhar dinheiro em cima do tempo de Deus. Como agora as pessoas vão deixar a igreja um pouquinho de lado, vão deixar a igreja... Não, o seguinte, tem gente que acha que os humanistas, eles eram como é que se diz? Ateus. Não. Eles apenas tiraram Deus do centro, certo? Carlos perguntou aqui, se alguém fizesse alguma coisa sem a bênção da igreja, ela sofria alguma pena ou coisa parecida? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, certo? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho nessa parte, certo? Pois bem, vamos caminhar. E o humanismo? Gente, o humanismo é basicamente isso. É o homem, é o ser humano no centro, com as suas próprias vontades, realizando os seus desejos. E como isso vai se traduzir na arte? Por exemplo, geralmente a mãe fala assim, nossa, essa menina é linda, parece uma princesa. Nossa, esse menino é lindo, parece um príncipe. Se vocês olharem na cultura greco-romana da antiguidade, nenhum de vocês vai querer se parecer com um príncipe, nenhum de vocês vai querer se parecer com uma princesa. Por quê? Não existia, gente, simetria, não existia... Simetria, para quem não sabe o que é simetria, é a igualdade, vamos dizer assim, dos lados, certo? Por exemplo, o lado esquerdo se parecer com o lado direito, é igualdade. Então, o que acontece? Um braço de um príncipe era maior do que o outro, o olho de um príncipe era pintado maior do que o outro. É nesse renascimento cultural, a partir do estudo, a partir do desenvolvimento da ciência, é que as pinturas, as esculturas, elas vão ter simetria, elas vão ter mais elas vão se parecer mais com os homens, com as mulheres. Por quê? Porque agora nós estamos valorizando isso, igual a Mona Lisa. Não, a Mona Lisa ela é simétrica, ela é bem desenhada, ela é bem feita. Agora, é porque aqui não tem. Se tivesse, eu mostraria para vocês como é que era. Alguém depois aí pesquisa aí, príncipes e pinturas da antiguidade clássica. Príncipes e princesas da antiguidade clássica. Aí vocês vão ver se vocês queriam parecer príncipes e princesas, certo? E por que agora essa valorização da aparência? Por conta disso, gente, as pessoas vão começar a olhar mais para si, certo? Vão começar a ter uma valoração maior do físico, do peso. Isso... naquela época não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, certo? As pinturas vão sofrer uma revolução com a questão da profundidade, o estilo de pintura da profundidade. Para quem não sabe o que é isso, gente, é simples. Em um determinado momento da antiguidade clássica, as pinturas eram apenas vamos dizer assim, em 2D. A perspectiva era para cima e para baixo. Ou para cima e para baixo, ou para cima e para baixo, para frente e para trás. Se vocês observarem aí no livro de vocês, na página 92, vocês vão ver que as pinturas elas vão passar uma ideia agora, uma visão de profundidade. O que é visão de profundidade? Você consegue enxergar numa pintura como se você estivesse imerso nela. Você olha para a pintura, ela está de uma estrada, parece que você está conseguindo ver lá no final da estrada. Isso é uma nova perspectiva e isso vai mudar drasticamente como as pessoas a visão de mundo dessas pessoas, certo? Artistas vão ser valorizados, certo? Artistas vão ser valorizados. Quer ver? Escultores, artistas no modo geral, matemáticos, a ciência,
certo? Tudo isso vai passar a ser mais valorizado, certo? E dizem que o Renascimento, ele acontece somente, começa e se passa somente na Itália. Mas os historiadores hoje, eles não têm mais essa visão de que o Renascimento acontece apenas na Itália. Por quê? Na Itália, nas cidades italianas. Por quê? Porque o Renascimento, gente, ele só vai acontecer por conta do contato dos povos romanos, né? Dos povos europeus com outras culturas, certo? Com outras culturas. Essas viagens das cruzadas permitiu que eles tivessem acesso a uma infinidade de ciência, uma infinidade de outras coisas. É tanto que tudo no Renascimento vai sofrer uma transformação. E não é mais tido como renascimento. Existem renascimentos. Por quê? Porque não é só nas cidades italianas que isso vai, essa revigoração, essa nova roupagem, essas novas características nas artes e na ciência. Calma, gente, que a gente vai continuar mais uns 10 minutinhos só para encerrar. Tá? Essa nova visão em relacionada à ciência, à arte e tudo mais, que elas não vai acontecer só na Itália, vai acontecer também na Turquia, certo? Vai acontecer em outros lugares da Europa, certo? E vocês, não sei se vocês sabem, mas as tartarugas ninja, o nome das tartarugas ninjas, elas têm os nomes delas, os nomes dos guerreiros, eles são baseados em artistas do Renascimento. O nome dos artistas das tartarugas ninjas era baseada nos artistas do Renascimento. Porque, por exemplo, houveram também, gente, escritores. Tem um que chama Dante Alighieri, que ele escreveu alguns livros, e dentre um deles deu origem a esse filme que está famoso aí. Quem já assistiu aí o filme O Poço, que está na Netflix? Alguém aí já assistiu? O Poço da Netflix, o Poço, que é o filme da Netflix, ele é baseado numa obra de Dante Alighieri, que, se eu não me engano, é a Divina Comédia, certo? Que ele faz, alguém já deve ter ouvido falar aí no Inferno de Dante e tudo mais, certo? Não assistam o Poço não, gente. O Poço é sombrio, é muito dark, certo? O que acontece? Giotto de Bondone, são artistas, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar nos artistas mais conhecidos, certo? Que a gente conhece mais. Por exemplo, Donatello. Para quem não sabe, ele era um escultor, mas também era uma tartaruga ninja, certo? Leonardo da Vinci era um pintor. Michelangelo, certo? Nós temos Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo. Todos eles, certo? Todos eles relacionados a esse renascimento, certo? Mas aí vocês podem perguntar, certo, Guto, mas por que a Itália é considerada o berço do renascimento? Porque, gente, a Itália, as cidades italianas daquela época, elas estavam à beira do mar Mediterrâneo e, para se chegar ao Oriente, para as coisas chegar do Oriente para a Europa, tinha que se passar pelo mar Mediterrâneo, certo? Tinha que se passar pelo mar Mediterrâneo. E quem estava no caminho do mar Mediterrâneo? Essas cidades italianas, certo? Por isso que tudo que passava para a Europa tinha que passar por essas cidades italianas, certo? E o seguinte, para você demonstrar que você era rico naquela época, você tinha que ter pinturas, você tinha que ter esculturas. Então, as pessoas ricas daquela época, né, os comerciantes, a burguesia, os burgueses daquela época, começaram a incentivar essas produções, certo? Elas começaram a incentivar essas produções artísticas e tudo mais. Até a igreja começou a incentivar isso para dar uma demonstração de que ela tinha dinheiro, ela tinha poder, certo? Ela tinha poder. É por isso que, por exemplo, a Capela Sistina foi pintada para poder dar uma demonstração, e hoje é um dos monumentos mais visitados do mundo, certo? Essas pessoas que bancavam esses artistas, que pediam para esses artistas produzirem, eram chamados de mecenas, certo? Eram chamados de mecenas. Só faziam as coisas por dinheiro, certo? Faziam as coisas para demonstrar que tinham dinheiro, certo? Então, o que acontece?
Hoje em dia, a gente dificilmente tem tantos artistas e escultores como naquela época, porque naquela época foi o momento do auge, certo? Desses artistas. Então, vocês vão observar, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, pesquise a arte no período antigo da Grécia e de Roma, certo? E pesquisem a arte do período renascentista, que aí vocês vão ver a diferença, certo? Pois bem, e tivemos também, gente, um renascimento, não, mas uma evolução na ciência. A gente vai passar brevemente por isso aqui, porque vocês vão ver isso mais para frente. E o que vai ser essa evolução na ciência? Gente, até então, todo conhecimento, educação, tudo, era baseado no que a igreja determinava. Para você aprender a ler, você tinha que era só com a autorização da igreja, porque a igreja que era detentora de todos os conhecimentos. Certo? Vai até a página 101, certo? Eu já estou aqui finalizando. Então, o que acontece? Algumas pessoas, aí eu respondo a pergunta que fizeram aqui anteriormente, o que acontecia se as pessoas desafiassem a igreja. Algumas pessoas desafiavam a igreja. Em que? Você só poderia estudar se a igreja permitisse, você só poderia desenvolver qualquer tipo de conhecimento baseado no que a igreja permitia. E toda a explicação que havia naquela época era com base religiosa. O surgimento do universo era com base na religião. A posição dos astros nos céus era com base na religião. Todas as explicações eram com bases religiosas, com base da igreja. Por exemplo, quando vocês vão estudar lá na geografia, quem está no centro do universo, quem está no centro da Via Láctea, é o Sol. Mas, para a igreja, quem estava no centro do universo era quem? Era a Terra. Era o chamado geocentrismo. Dois cientistas ousaram desafiar essa premissa da igreja, né? E falaram, não, quem está no centro do universo não é o Sol, não é a Terra, é o Sol. Não é geocentrismo. É heliocentrismo. Certo? E vocês veem o que? O que acontece? O heliocentrismo, eles pegaram o nome de um deus da Grécia, né? Da Grécia Antiga, que era Hélio, que era o deus Sol, e colocaram nessa definição. O que vai acontecer com esses dois cientistas que desafiaram a igreja, que falaram, não, a igreja não é a Terra que está no centro do universo, é o Sol. A igreja chega lá e fala bem assim, ó, meu camarada, o nome desses dois são Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, certo? Eles vão chamar lá e falar assim, ó, meu consagrado, vem aqui. É o seguinte, ó, se você não negar isso que vocês estão falando aí, nós vamos cancelar o CPF de vocês. Para quem não sabe, cancelar o CPF, gente, é condenar à morte. Vocês vão morrer, certo? Então, beleza. Vocês vão lá falar assim, não, gente, é que a gente estava brincando, coisa e tal, não era nada sério. A gente falou isso aí, mas não, a igreja está certa. Quem está no centro do universo é a Terra mesmo, a gente se enganou e tudo mais. Ok. O que vai acontecer? Nicolau Copérnico, ele vai manter a sua ideia, certo? Ele vai manter a sua ideia. Não, a Terra está no centro do universo. Quem está no centro do universo é o Sol. A igreja beleza, matou Copérnico. Galileu Galilei, não, Galileu Galilei carregou, falou o quê? Não, gente, quem está no centro do universo é a Terra mesmo, eu me enganei. Só que, o que acontece? A igreja não deixou barato. Pelo simples fato dele ter desafiado a ordem da igreja, ele vai ser condenado à prisão perpétua, ou seja, uma prisão domiciliar, certo? Ele vai ficar preso na casa dele pelo resto da vida. Nunca mais saiu de casa. Nem para ir comprar leite na esquina, certo? Somente por ter desafiado as ideias da igreja. E aí, gente, é a partir desses dois e muitos outros que conviveram nesse período que a igreja vai começar a perder poder. Hoje em dia você pode, se o padre ou o pastor falar alguma coisa, falar é isso, e você falar não, não é isso, você não vai ser condenado à morte. Naquela época, você seria condenado à morte. Certo? Então é a partir daqui que a ciência começa a se desenvolver. Porque as pessoas vão ficar curiosas, porque é daquele jeito, ó. Se quando o governo fala assim, ó, não, fique em casa, ou quando o governo fala, ó, gente, fique em casa por causa do coronavírus, o que a gente quer fazer? Sair de casa. Porque a gente tem essa ideia de querer desobedecer.
A igreja vai falar, ó, gente, não estuda não e tal, porque as coisas é assim, as pessoas vão ter aquela síndrome de criança. Por quê? Vão começar a questionar. E a igreja vai começar matar essa galera que começa a questionar, que começa a estudar, certo? E é aí que a ciência vai se desenvolver. Tem gente que... A galera fala bem assim, que a igreja é contra a ciência. Mas se vocês pararem para estudar e observar, a igreja foi a que mais motivou o avanço da ciência. Por quê? Porque é por conta da igreja, dessas proibições da igreja, que a ciência vai evoluir, certo? E é isso, gente. O Renascimento é basicamente isso. É uma nova Europa. É um novo modo de se ver as coisas. E Renascimento dá a ideia de que algo estava morto e voltou à vida. Porque, não sei se vocês sabem, a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas. Dá a ideia de que nada foi produzido, certo? Nesse período, mas não. A Idade Média produziu muita coisa, universidades, muito conhecimento. Então, de certa forma, o Renascimento ele não é uma nova vida. Ele é apenas uma continuação, só que com uma forma de ver as coisas diferente. Vocês, a partir do momento que vocês começam a ter conhecimento, vocês começam a observar as coisas de forma diferente. Certo? Gente, a gente vai acabar a nossa live. Eu vou passar uma atividade para vocês e vou passar um material para a Tia Elu entregar para vocês, certo? Um abraço para todo mundo. Infelizmente, a gente tem que acabar. Mas vamos começar a do 8º ano daqui 10 minutinhos. Tá bom? Um beijo e um abraço. Tchau, tchau.